Segunda Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas 32. Se você precisar de ajuda, é só levantar sua mão, eu creio que vai alguém lhe ajudar. Segunda Crônicas 32. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. É capítulo versículo eu não falei não, é o primeiro, mas olha o título: Ezequias prepara-se para fazer o quê? Para fazer o quê? Para resistir. Um dia Jesus disse assim: resistir ao mal e ele fugirá de vós. Resistir é você se opor, é você segurar firme ali, é você não ceder. Isso é resistir. Olha o que diz aí: depois destas coisas e desta fidelidade. Se você tiver um interesse, seria bom para você recapitular a história, ler um pouquinho para trás aí, para entender. Ele renova, ele restaura a igreja, ele restaura o altar, ele limpa, ele chama o povo, ele promove uma renovação, um avivamento dentro da igreja, naquele lugar, no meio daquele povo. Ele traz a renovação de Deus, ele prioriza as coisas de Deus, ele mostra para o povo, ele ensina as pessoas a necessidade, a importância de se aproximarem de Deus, de buscarem a Deus. E é nesse momento, nessa hora, que chega para ele a notícia que talvez até aquele momento o maior de todos os desafios dele, o inimigo que ele imaginou estava se levantando e estava pronto para lutar contra ele, estava decidido pelejar. A gente vai ler aí agora. As lutas vêm o tempo todo o tempo, mas parece que elas se intensificam. Parece que Satanás ele empreende mais força, mais empenho para derrubar a gente. Quando a gente está sentindo que está chegando no final, que está quase alcançando, que está quase chegando. Tem um exemplo muito claro disso na Bíblia. Toda palavra ela tem que estar inserida aqui dentro, ela tem que sair daqui. Um dia Jesus estava dentro de uma casa. Eu gosto demais dessa passagem, eu amo essa passagem. Ele estava dentro de uma casa e a casa estava repleta de gente, a casa estava entupida de gente. Segundo a Bíblia, uma multidão que não conseguia, não tinha lugar nem na porta para entrar. E aí veio um paralítico sendo carregado por outros 4 homens. Você conhece isso? Quem conhece? Quem lembra da passagem? E quando eles chegaram lá na porta, quer dizer, toda a luta para tirar esse homem da onde ele morava, para levar, cruzar com ele a cidade, da onde eles estavam saindo, para chegar ali, para chegar até aquela porta, tão perto da onde Jesus estava. Jesus que poderia curar, a esperança da cura, a esperança da mudança, ali do outro lado. E quando ele chega na porta, quando ele chega ali, a casa está tão cheia que ele não consegue entrar. E ninguém se oferece. Não, peraí, pô, vem cá, vamos levantar ele. A gente vai empurrando, vai passando. Às vezes a gente assiste shows do mundo aí. Antigamente acontecia mais dessas coisas. As pessoas passavam mal no meio daquele aglomerado de gente, aí levantavam elas e iam passando elas por cima do povo. Quem já chegou a ver isso daí alguma vez na televisão? Viu? Não foi? Não era assim? Aí passava, você viu um corpo andando, parecia uma esteira rolante. Assim não era, era todo mundo levando. Só que nesse caso aí, nem isso se ofereceram para fazer. Sabe por quê? Porque o ser humano ele tem, infelizmente, um lado dele chamado egoísmo.
E muitas vezes ele só está interessado no problema dele, só o problema dele é que é importante. Só o que ele tem, a necessidade dele, o momento dele é importante. Ele não entende que a vida dos outros tem tantas necessidades quanto a dele. Você está entendendo, sim ou não? Outro dia eu fui fazer a visita, alguém comentou, falou: eu estou cansado de fulano, porque eu já tentei, já falei, mas é só isso, só fala disso, só se prende nisso. Olha, eu tirei, já até tirei dos meus contatos, já não falo mais. Pois é, mas quando foi a tua vez, foi assim que agiram com você? É assim que você quer que haja? Você pensa que você também não é chato às vezes? Você pensa que também não enche a paciência às vezes, ter que lidar com você, com a maneira que você fala, a maneira com que você coloca as coisas, a maneira com que a gente vai tentando falar no teu coração, dizer para você: se apega com Deus, confia em Deus, acredita em Deus, vai em frente, não olha para isso, segue, e você fica ali, não, mas parece que não está dando certo, então não vai, minha vida não anda, está tudo cheio de problemas, só acontece comigo. É chato também, mas a gente está ali para te dar apoio, a gente está ali para te dar uma palavra, para te levantar. Só que, aí eu não sei, isso não é bíblico não, isso é uma opinião minha. A conclusão que eu chego das situações que a gente vive é que as pessoas mais ajudadas são aquelas que menos ajudam. Parece que só estão interessadas ou só se importam com os seus problemas. E aí chegou esse aleijado lá, chegou esse homem lá, e não tinha ninguém para colocar ele por cima, para fazer ele chegar até Jesus, porque a gente não sabe que hora Jesus vai embora. A gente não sabe que hora ele vai sair daqui, vai que dá louca na cabeça desse camarada aí. Ele levanta, fala: gente, fecha o olho que agora eu estou saindo. Passa lá a oração para o Pedro e vaza da casa, desaparece. Como é que ia fazer? Então vamos correr enquanto ele ainda está aqui. E o paralítico, o problema dele, chegasse mais cedo. Quer dizer, quando ele chegou na porta da casa, quando ele chegou na porta da vitória, quando ele chegou na porta da bênção, quando ele chegou na porta da resposta, a dificuldade aumentou. É assim na minha vida, é assim na sua, é assim todo dia com a gente. Quem está entendendo alguma coisa? Como o Ezequias aqui não estava diferente. Depois que ele tinha feito tudo aquilo, veio essa luta. E às vezes quando vem para a gente parece que cansa, a gente parece que desanima, a gente parece que, quer saber? Para mim não dá mais não, eu vou desembarcar desse negócio, eu vou parar por aqui. E às vezes você está a um passo de alcançar aquilo que você está buscando. Por isso a gente tem que perseverar o tempo todo, resistir o mal. Mas para resistir você tem que preparar. Qual foi o título que eu li para você aí? Aliás, você leu comigo? Está aí numa letra mais escura em cima do versículo 1. Ezequias tem que ter uma preparação. Para você resistir às lutas, você tem que se preparar. Isso que você está recebendo aqui agora faz parte dessa preparação. Alimento, palavra, fortalecer a tua fé, a tua dependência, a tua confiança em Deus, saber o que Deus é capaz de fazer, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele fez no passado e Ele permanece fazendo hoje. Que ali fora, na realidade da tua vida, quando você sair, não tiver pastor, não tiver placa de igreja, não tiver ninguém do seu lado, você tem um Deus com você para te dar a força que você precisa, para te fazer se manter de pé. Esses dias ela estava me falando, ela conversando com alguém aqui da igreja. A pessoa estava contando os problemas que teve, passou mal, foi parar até no hospital. A gente nem sabia, a gente nem pôde estar junto, a gente nem pôde acompanhar. Não é desleixo, não é descaso não. É que não dá. E outra, mesmo que a gente tivesse, o que a gente ia fazer? Dar a mão e ficar do lado da cama? O ser humano é limitado. Às vezes as pessoas colocam esperança demais em quem não pode fazer nada por elas. O máximo que pode é sentar do lado e ouvir o que ela tem para falar. Quem está entendendo? Mas hoje essa pessoa está aqui, Deus tocou na vida dela. De alguma maneira Deus tocou e levantou e está atendendo. E mesmo com todos os problemas, muito mais Ele fará. Diga glória a Deus. E foi no momento desse que ele achava que ia ter paz, que ele achava que a luta tinha passado, que se levanta esse inimigo. E aí diz aqui assim, no versículo 2: vendo pois Ezequias que Senaqueribe
vinha e que estava resolvido, decidido a pelejar contra Jerusalém, quer dizer, não tinha outra alternativa, não tinha outra maneira, ia haver luta, ia haver combate, ia haver uma peleja, o inimigo estava decidido que ia enfrentar. Eu estou contando para você uma história, eu estou lendo um fato que aconteceu na Bíblia, um conto que a Bíblia traz, uma situação que existiu, que a Bíblia está falando, está contando. Mas eu queria que você olhasse para isso com olhos espirituais e visse isso pelo lado espiritual. O inimigo que nós temos, ele não se levanta simplesmente por levantar, ele não deixa passar as oportunidades. Quando ele vem para pelejar, ele vem para lutar, e nunca vem para perder, ele vem sempre para vencer. É assim na sua casa, é assim no seu casamento, é assim no seu trabalho, é assim para você vir na igreja, é assim com o trabalho dentro da igreja, é assim com a sua vida lá fora. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Quem está entendendo alguma coisa da mensagem? O inimigo veio, estava decidido, ia lutar. Então não tem outra alternativa. Se vai lutar, então eu vou me defender, eu vou buscar uma forma de pelejar contra ele. O que eu tenho a meu favor? O que eu posso fazer? Porque em número o inimigo era muito maior, em força de combate, em armamento, o inimigo era muito maior. Então vamos buscar o que a gente tem, o que a gente pode fazer. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Resolveu, versículo 3, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas, quantas? Todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, presta atenção nisso, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Por que eu vou dar para ele alguma coisa que o sustente, que o fortaleça, que dê a ele capacidade de continuar, de resistir contra mim? Vou fechar todas as fontes, aonde passar um veio de água, não importa, que seja córrego, que seja, nós vamos fechar, porque nós não vamos dar para ele nada que possa dar para ele qualquer tipo de condição a mais do que a nossa. Você está entendendo? Esses veios diz respeito às coisas que passam aqui, ó. Pensamentos, às vezes por causa de situação que a gente olha, condição que a gente tem, força que a gente não tem, posição que a gente não ocupa, e a gente para considerar todas essas coisas, a gente para pesar tudo isso, a gente para olhar o que está acontecendo ao redor. Para que fazer isso, se isso às vezes vai dar força para o problema que se levantou contra você? Olhar para a condição financeira que você não tem, olhar de repente para os recursos que são poucos, o resultado do exame que o médico deu. Está dando para entender aonde eu estou querendo chegar? A gente tem que fechar essas fontes que alimentam o inimigo. Você quer vencer? Então você tem que se fortalecer em Deus e parar de dar armamento para aquele que se levanta contra você, seja ele o que for. De repente tem alguém lá agora e está caído no chão, bêbado, tomado pela cachaça, e o que se olha, o que se vê é a imagem de alguém que não tem mais jeito, de alguém que está lá debaixo do efeito do entorpecente, da cocaína, do crack, não tem mais jeito. Já falei tudo que eu podia, já fiz tudo que eu podia, já lutei com todas as minhas forças, já argumentei com tudo. Olha a aparência disso. Quem é que vai ter jeito para isso, resposta para isso? Não existe. Isso que não existe é fonte que está dentro de você, alimentando o que luta contra você. Está dando para entender? Não é tua força, não é tua capacidade, porque às vezes ela não existe, mas é a tua confiança em quem? Em Deus. Qual foi a primeira coisa que eu li para você? Não perde isso não, porque todo o resto diz respeito a isso. Ezequias prepara-se para, porque daqui a pouquinho a reunião acaba. É rápido, ainda que pareça que está demorando, mas é rápido. Você vai sair por ali, ó, e ali você vai ter que resistir contra tudo que tem batido contra a sua vida. Você vai voltar para casa, você vai ter que lidar com seus problemas, você vai ter que amanhã ir trabalhar, vai ter que lidar com as dificuldades. Está dando para entender, gente? Então você tem que estar preparado para resistir, para suportar. Está aí, ó, a palavra, a receita de como fazer.
não é ficar dentro da igreja, não é ficar sentado só na cadeira, não é só carregar uma Bíblia, é viver o que está escrito aonde? É praticar, isso é viver pela fé, é crer. Se Ele fez lá atrás, vai fazer na minha vida. Se Ele agiu lá atrás, Ele vai agir comigo. Ele é o mesmo, eu estou confiando. O recurso que eu tenho é esse, a esperança que eu tenho é Ele. Então, do mesmo jeito que está escrito aqui, porque essa palavra é verdadeira, ela não passa, ela se cumpre. Vai acontecer com quem? Comigo. Vai ser na sua vida. E é hoje. E Ele fechou. Assim muito povo, versículo 4, vou ler novamente. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também ribeiros e o que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, ele se levantou, ele foi buscar dentro dele a vontade, que de repente não sentia, porque ele era ser humano como a gente. E às vezes a gente tem vontade de parar, às vezes a gente tem vontade de jogar tudo para o alto. Você pensa que hoje mesmo tem gente que não está aqui, por quê? Porque desistiu, parou, jogou a toalha, falou dentro de si mesmo: hoje não. Olha, hoje não dá para mim. Pois é, de repente era hoje que Deus tinha a palavra para transformar o coração dela, para fazer ela entender. Por isso a gente tem que estar o tempo todo o tempo ligado, conectado em Deus, unido nele em espírito, observando, alimentando o nosso coração. Você vai ver o que Ele vai fazer daqui a pouco. Nosso coração, porque é onde nasce a nossa vida, a nossa esperança começa dentro. Eu bato aqui, mas o coração não é esse nervo aqui que eu estou falando, é o seu pensamento, é o seu sentimento e a sua vontade. Fala pensamento, sentimento e vontade. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando disso, é aí dentro de você. E no versículo 5 diz: Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro, se fortaleceu, se revestiu, tapou os buracos, colocou dentro dele aquilo que ele precisava. Ele restaurou os muros, quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em... Eu não sei quanto eu vou precisar, então eu vou armazenar muito, vou armazenar tudo que eu preciso. Você nunca sabe quando você vai precisar. Você nunca sabe quando a seta maligna vai vir. É ou não é verdade? Sim ou não? A Bíblia fala assim: quem está de pé, cuide. Mas você sabe, cuide para que não caia, porque qualquer um é passível de cair, de deslizar. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração. Eu estou falando com você aqui. Eu estou falando aonde com você? Você está me ouvindo com o quê? Ninguém ouve com o coração. Você ouve com o quê? Com o ouvido. Mas ele está falando que o que ele falou entrou dentro. Penetrou. Foi no profundo. É o que falta, o que tem faltado, infelizmente, hoje, na vida de tanta gente, tanta gente. Você fala. Eu abro o YouTube e o que não falta é canal de gente com pregação lá. Até a gente tem um lá. Eu fui ali para buscar eles lá, a bateria na casa dele. Mas em frente à casa dele tem uma igrejinha. Virou a rua, tem mais umas 3, tem um monte, não tem? Mateus. Você sai aqui e tem um monte. Então quer dizer, a abundância de pregação existe. A palavra está sendo pregada, você liga o rádio, aonde você toca, e um monte de rádio pirata pregando o quê? Palavra. O problema é onde essa palavra está entrando, aonde ela está alcançando. Eu estou falando aqui agora, onde ela está entrando, onde ela está alcançando. Aí daqui a pouco você vai sair. E será que, como tantas outras, em um monte de gente por aí, só vai entrar de um lado e sair do outro do seu ouvido, ou vai entrar dentro do seu coração? Porque ele chamou o povo, ele reuniu um povo que estava com medo, ele reuniu um povo que estava desesperançado, porque esse rei, e é importante que você leia toda a história depois,
Não era a primeira vez que ele se levantava, ele já tinha destruído muitos outros reinos, até maiores do que Jerusalém. Ele já tinha derrotado muita gente. Ele mandou uma carta, ele falou: eu quero ver o Deus de vocês ser capaz de fazer isso, porque lá atrás eu já derrubei a cidade. Benjamim já ficou para trás, eram 12 tribos, e todas essas aí, por onde eu passei, já derrotei e servi o mesmo Deus. Agora eu vou chegar em vocês, e eu quero ver o Deus de vocês fazer alguma coisa e resistir contra o que eu estou fazendo. Essa é a afronta que você recebe todo dia, ou não é verdade? Você dentro da igreja, você com a sua Bíblia, você com as suas orações, você com o propósito do seu coração, e o Satanás toda hora batendo, bate de todo lado, bate da maneira mais complexa, bate da maneira mais simples. Com que propósito? Desviar o nosso foco. E ele chamou esse povo para despertar nele. Para de olhar para vocês, para de olhar para a força que vocês têm, para de olhar para a condição que vocês têm. Ele falou ao coração. Olha o que diz, eu vou ler o 6 de novo, por favor, acompanha aí. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da onde? Da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há quantos? Maior do que os que estão com ele. Quem era esse? Com quem ele estava contando? Ele não estava contando com espada, gente, presta atenção. Ele não estava contando com escudo, ele fez um monte. Ele fez muito, ele se preparou. Mas ele estava contando com quem? Ele ajuntou o povo e falou: espere em Deus, conta com ele, saibam. Olha para mim aqui, todo mundo. Olha para mim, presta atenção no que eu vou falar. Saiba disso. Deus está com a gente. Se Ele é por nós, ninguém pode impedir a nossa vitória. Deus é com você? Então vai em frente, porque você vai ter vitória. Tenha isso dentro do seu coração. Pode glorificar o nome de Jesus. Não tenha medo. Com alegria, com fé. Há um conosco, maior do que estão com Ele. Com Ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para nos guerrear, para guerrear a nossa guerra. O povo cobrou ânimo com essas palavras, quer dizer, entrou dentro deles. Se o que eu estou pregando para você aqui agora, não a minha palavra, mas a palavra de Deus que eu estou pregando aqui agora, entrar dentro do seu coração, avivando dentro de você isso, trazendo essa força, pode ir em frente, você vai ver vitória na sua vida. Eu estou falando para você contar com a minha ajuda, só em oração, é o máximo que eu posso fazer. Eu estou falando para você contar com a sua condição, com a força do seu braço, com o que o médico falou para você, com a situação que você está se deparando lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Não, eu estou falando para você contar com quem? Mas com toda a tua força, não só da boca para fora. Com Deus a gente não conta só com a boca para fora. Com Deus a gente conta vivendo todos os dias. E em Deus a gente se renova o tempo todo. O tempo todo. Eu nunca vi. Bom, é uma experiência minha. Estou procurando até agora. Que tenha se desviado, que tenha se afastado. E olha que eu tenho mais de 20 anos nessa caminhada. E eu não sou melhor que ninguém. A única coisa que eu consegui ter foi experiência. Eu nunca vi ninguém cair de um dia para o outro, desandar de um dia para o outro. A coisa vai crescendo, vai alimentando, a ideia vai surgindo, ela vai brotando, vai florescendo, e cada dia que vai passando ela vai crescendo um pouquinho. Quando dá conta já está grande, e aí já dominou a mente. Quando a pessoa põe para fora o desejo, aquilo já aconteceu dentro dela há muito tempo, mas ela dá sinais, ela vai mostrando sinais. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que está passando aí dentro do seu coração. Mas se você se apegar a essa palavra, você vai ver Deus na sua vida. Se você confiar nessa palavra, você vai ver Deus na sua vida. Se você colocar em prática essa palavra, você vai ver a glória de Deus na sua vida. É fácil? Não, não é fácil, é bem difícil. É difícil viver pela fé, é difícil você acreditar no que você não está vendo. É mais fácil você acreditar no que os outros estão falando, no que os seus olhos estão vendo. Mas ou você vive desse jeito e colhe os frutos dessa situação,
Ou você coloca o teu coração em Deus, confia nele, vai em frente, e lá na frente você vê a glória dele se manifestando. A escolha é de quem? De quem é a escolha? Então fica de pé no seu lugar, por favor.